Então, usa esse casal, usa a vida deles, Senhor, para edificar a vida de mais pessoas, de mais casais. Restaura a saúde deles, para que eles possam realmente encontrar no Senhor o renovo, a esperança, para que essa multiplicação da palavra, do testemunho, venha para a vida de outras pessoas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, obrigada. Vamos começar aí em 2 Coríntios 8. Amém, amém, amém. Vamos lá, então. 2 Coríntios 8, incentivo à contribuição. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Para falar sobre... Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é de que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Palavras do Senhor. Amém. Amém. Nós lemos até o versículo 15. É muito importante a gente seguir, né, essa palavra, o contribuir. Às vezes a pessoa acha que contribuir é só financeiramente. Também é muito importante. Mas a gente tem que pensar no contribuir com tudo. Com amor, levando o evangelho, levando um abraço. Às vezes, o ato de abraçar ou sorrir para uma pessoa é mais importante do que uma contribuição financeira, dependendo de como ela está. Às vezes, um alimento que você tem em casa e que pode suprir a necessidade de alguém é o que ela precisa naquele dia. Uma roupa
que não te serve mais pode servir para alguém. Às vezes você compra uma roupa e não usa. Tira ela do seu guarda-roupa, passe para frente. Tenha em mente sempre servir o outro. Isso é contribuir, isso é o reino de Deus. Então, Jesus nos chama a contribuir com o outro, olhar a necessidade do outro. Se ela é física, se ela é emocional, se ela é financeira, contribua com o outro. Esteja atento. O que seu vizinho está passando? O que o seu vizinho está necessitando? E isso começa de perto. É em casa, é no vizinho do lado. Quantas pessoas hoje não conhecem o seu vizinho do lado? Então, esteja atenta a isso. Seja amoroso, caridoso. Coloca o evangelho em prática. Isso eu não estou falando só para você. Eu falo por mim. Eu tenho feito esse exercício diariamente. E é um exercício até se tornar um hábito. A gente começa a ver sem ter que fazer esforço. Quando a gente se torna esse contribuir uma prática. Né? Amém. Amém. Alguém do online quer falar? Lu, Vai, eu tava... faltou bem pouquinho ali que ele complementa, quem sabe ler até o final, falta menos de 10 versículos. Ah, tá. Tito é enviado a Corinto? Isso, pode Vamos lá. seguir. Então vamos concluir então. Peraí, não é que eu tô... Não, peraí. Tá no oitavo. Lá no 15, no 16, né? Isso. Então, vou continuar aqui. Graças a Deus, por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele, estamos enviando o irmão que é admirado por todas as igrejas pelo serviço prestado ao Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos levar essa oferta, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao modo de administrar essa generosa oferta, pois temos procurado fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, enviamos com eles o nosso irmão, que com frequência e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é o meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Amém, amém. Então, a Sávia falou da generosidade, né? Genuína, não só de ofertar na vida dos irmãos recursos, né? Mas também ofertar a questão do tempo, do amor, né? E aqui ressalta a questão do serviço, né, gente? A gente, lá dentro da nossa comunidade, lá dentro da Sal da Terra, a gente vê o quanto que é escasso a questão da disposição das pessoas em servir, para ministrar um curso, para servir no Ministério Infantil, enfim. A gente vai muito à igreja pensando em receber. E nunca pensando o que eu poderia fazer para contribuir, para ajudar, né? Então, aqui vem aí mais uma
uma alerta para a gente, né? Uma orientação para a gente da palavra de Deus, para que a gente possa realmente ajudar mesmo a servir, levar uma palavra de amor, né? Cooperar aí com outros irmãos que de repente precisam ouvir uma palavra, né? Uma palavra de amor, um versículo bíblico, enfim. Então, que possamos abrir nosso coração para ter essa disposição e esse entusiasmo em servir principalmente a igreja, né? Que é o que a Lala e o Enzo estão fazendo lá agora em Santiago. É um grande exemplo para a gente. Alguém do online quer falar? Estava aí, Paulinha estavam falando, e Deus estava me lembrando aqui que eu preciso fazer uma confissão. Que para mim exercer esse dom do partilhar, da gente se disponibilizar, eu precisei receber cura do Senhor, tanto do financeiro quanto no apego, que às vezes ele vem de herança material, para gente entender. Porque às vezes a gente vê com um olhar muito simples o que é a gente partilhar, o que é a gente dar uma oferta, que a gente vai na igreja e faz uma oferta, mas quando eu estava, e ainda passa, na verdade, né? Quando o Senhor veio ministrando várias curas em cada área da minha vida, ele, quando a gente chegou na área financeira, ele me trouxe uma revelação de que tudo que nós conseguimos construir e ajuntar, ele vem de uma permissão de Deus. Porque, às vezes, a gente acha que se a gente trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, 7 dias por semana, e que nós vamos receber um resultado. Mas eu não sei se vocês já perceberam, às vezes nós estamos tão focados e priorizando isso, que quando você vai lá, você trabalha lá 8, 10 horas por dia, e você tem um recebimento extra. Alguém já viveu aqui de que quando você tem um recebimento extra, acontece alguma coisa extraordinária e aquele recebimento, ele evapora? Então, isso durante muito tempo, ele já tem destino, né? Ele tem destino, e o destino geralmente não é o que a gente tinha, né? A gente fala assim, eu queria fazer uma viagem, e aí você trabalha para conseguir aquela viagem, no meio do caminho acontece alguma coisa. Você acaba não fazendo aquela viagem, você recebeu o recurso pelo seu esforço, pelo seu suor. E eu, durante muitos anos, eu vivia assim. Eu sempre trabalhei muito, e quando eu recebia alguma coisa, acontecia o imprevisto. E aí eu comecei a ver alguns padrões das coisas que estavam acontecendo e comecei a perguntar para Deus. E à medida que ele foi me respondendo, eu percebi o tanto que eu era avarenta, tanto que eu era mesquinha, tanto que eu era, a palavra certa, escrava do dinheiro. Escrava do dinheiro. Porque eu gastava meu tempo para ganhar dinheiro. E na minha percepção humana, eu era uma ótima administradora. Não é porque eu não achava que eu estava deixando de viver, eu achava que eu estava administrando bem. E aí ele veio trazer cura para mim, ele veio trazer libertação, de você entender que, ainda que a gente trabalhe 10, 12 horas por dia, nós só vamos conseguir acumular se ele permitir. Porque enquanto nós não estivermos posicionados no lugar certo, ele não vai permitir a gente usufruir para que a gente não tenha a convicção de que é por nós. Que é por nós. Que é pelo nosso esforço. E aí ele veio corrigir a minha visão de que o que eu tinha de mais valioso era meu tempo. E muitas vezes gastar meu tempo para economizar dinheiro, porque, gente, eu sou advogada. Pensa numa pessoa que adorava uma boa briga. Tinha algum conhecido meu lá que recebeu uma notificação, R$ 1.500. Eu gastava
15 horas do meu tempo, 20 horas do meu tempo, para cá, assim, não, isso aqui é injusto. Então, assim, eu não tinha essa percepção do tanto que eu era escrava do dinheiro. E era isso, eu assim, nossa, mas 500, 1.000, 2.000, 3.000, é dinheiro demais, 10.000, é dinheiro demais, não, pera. E aí ele trouxe essa correção de percepção da gente entender o seguinte, que eu posso trabalhar o tanto que eu for, se eu ainda não tiver... Porque o que eu vivi na minha vida? A partir do momento que ele me entregou cura, me mostrou que eu era escrava do dinheiro, me mostrou tanto que eu priorizava, que era mais valioso o meu tempo para ganhar dinheiro, e como eu tinha a minha visão distorcida, eu achava que eu estava administrando bem. Enquanto eu mantive assim, eu não tive fluidez financeira, não tive prosperidade. O dia que ele me entregou cura, e que inclusive ele me revelou num sonho e falou assim, minha filha, foca no que é importante para mim. Eu te entrego enquanto você dorme. Que aí eu comecei, falei assim, então tudo bem. Que eu, inclusive, diminuí minha rotina. Que eu, inclusive, mudei minha rotina tudo. Que eu comecei eu falo assim, a entender. Seu trabalho era possível. As coisas começaram a aparecer para mim sem eu ter noção. Eu me lembro que teve uma época que todas as vezes eu falava assim, nossa, esse processo aqui é tranquilo. Resolvo facilmente. Pensa num trem que dá o pepino. E todas as vezes que eu falava assim, esse aqui não tem reversão. Só se o senhor quiser. Esse, não, todos revertiam. Todos revertiam. E eu comecei a receber provisão da onde não vinha. Mas nessa época eu já estava com a percepção seguinte, que eu não estava recebendo porque eu merecia. Eu não estava recebendo porque eu fiz um bom trabalho. Eu estava recebendo porque ele estava permitindo. E aí, quando você entra nesse campo de visão, você compartilhar é mais do que uma obrigação, um dever de contribuir. Porque se o Senhor me fez como fonte de instrumento, e aí eu falo assim que às vezes depende de uma cura, a gente não ter medo de a gente compartilhar e a gente ficar sem. De a gente compartilhar e perder a segurança. E assim como a gente precisa buscar essa cura no Senhor, a gente tem que clamar por essas revelações e essa direção, a mesma coisa vale para o nosso tempo. Porque hoje o que a gente tem mais valioso, aqui na segunda parte que a gente leu, falou assim, olha, Tito se dispôs por conta própria de ir até você e levar o evangelho. Uma disposição de tempo, mais do que ele só enviar o dinheiro para alguém, ele se dispôs a ir por conta própria. Ele se dispôs em tempo e em dinheiro, porque ele queria que ele estava evangelizando. Porque às vezes para a gente é muito fácil e confortável a gente ofertar aquilo que está sobrando. A gente tem a passagem daquela... Está sobrando que a gente quer mais. Que é o que o que a gente está sobrando que a gente não quer mais, ou que se a gente receber uma grande oferta, a gente partilhar uma parte, mas sempre muito, muito limitado. Que a gente tem que buscar essa correção. Eu por muito tempo, e isso eu entendi, que eu retive muitas coisas materiais, quando a gente fala assim de roupas, coisas que a gente não está usando, às vezes porque se é boa ou não, daqui 5, 10 anos eu posso usar. Tá novo, eu comprei, eu não usei só uma vez. Aí, quando você tem a percepção curada, fala assim, gente, tem alguém que está precisando disso hoje. Às vezes eu vou abençoar alguém hoje que precisa disso. Não é para mim economizar alguma coisa daqui 10 anos, que talvez eu não use, e talvez quando eu for usar, está estragado. E isso mudou muito a minha percepção do tanto que nós somos materialistas. Seguro. Porque a gente é apegado. E às vezes acumuladores. Porque a gente tem... Eliane, depois dá uma olhadinha no seu som. Isso, certo.
Porque às vezes a gente tem. É um hábito, gente, é uma cultura. Por isso que eu falo assim: a maioria das coisas que a gente tem que fazer é a gente tomar consciência das nossas heranças culturais e familiares, para a gente se esvaziar, para a gente poder deixar o novo, para ter espaço para o novo entrar. E não passar para a próxima geração. Porque a gente vem de gerações, e isso eu não falo só por mim, não, eu acho que eu posso falar por todos nós. Porque quando a gente pega a geração lá de 1940, 1950, eram gerações que tinham muita dificuldade, eu falo assim, de adquirir as coisas. Então, assim, a gente foi criada, todas nós fomos criadas, assim, guardando, às vezes aproveitando a roupa. Eu falo assim, por gerações, eu falo passando, e eu falo assim, e de muita dificuldade financeira, que muito seguro, igual, eu acredito que todos nós fomos criadas, assim, para a gente preparar o nosso futuro. A gente foi criado ouvindo falar assim, olha, guarda dinheiro para quando você for lá velhinha, que você não precisar de ninguém. Se for ficar doente. E aí, às vezes, eu falo isso muito, muito hoje, e às vezes a gente chegou num nível de estabilidade que você já guardou para sua velhice, você já guardou para sua próxima geração, você guardou para os seus netos, você guardou para os seus bisnetos, e só por hábito. E está vivendo uma vida de escassez. E vive, a Sávia está falando aqui, está vivendo uma vida de escassez. Então, a gente guarda por uma herança social e familiar e cultural que a gente recebeu, que a gente tem a obrigação de guardar. E você, às vezes, já guardou por gerações, você já está estável. Você vive uma vida de escassez, sem compartilhar, sem ajudar o próximo. E, às vezes, a gente está deixando lá para... Eu falo muito. É uma reflexão que eu faço assim entre amigos. Quantos de nós sabemos as histórias em detalhes dos nossos bisavós? Alguns não sabem nem o nome. É verdade. Nós não sabemos nem o nome, nós não sabemos onde nasceu. É. E só que e aí a gente guarda para terceira, quarta geração e a gente não usufrui, a gente não compartilha, a gente não alivia o irmão, a gente não investe na obra. E aí, eu lembro do povo do Egito, né? Que era para ficar 40 dias, ficou 40 anos. Porque Deus dava o maná todos os dias. E muitos deles começaram a guardar, a não querer partilhar, com medo de faltar no dia seguinte. E a gente veio dessa cultura. Eu acho que essa nossa geração, de quem tem de 40 acima, todos, mesmo que venha de uma família abastada, próspera, passou por isso. A cultura era estabilidade de trabalho e nós somos da era do concurso, né? Se passasse num concurso do Banco do Brasil, segurança. Era muito melhor do que ter uma carreira autônoma. E então eu ouvi isso muito na minha casa. Os meus pais, graças a Deus, hoje eles podem ir para o lugar que eles quiserem, mas o meu pai não tem essa cultura. Minha mãe sonha em conhecer a Europa, nunca saiu do Brasil. Não usufrui. Não usufrui, porque ele tem essa cultura de guardar, porque o amanhã é incerto. Se o amanhã é incerto, a gente pode nem estar lá, né? Então, guarda pensando, e se aparecer uma doença? E se, gente, o e se foi instalado na nossa sociedade, com certeza por Satanás. Porque ele tira, ele rouba da gente a nossa fé, esperança. Então, a gente fica nessa
preocupação, na maioria das vezes, que nem vai existir. E graças a Deus eu tomei consciência por muito estudo, porque hoje a nossa geração, eu falo que graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de ter essa parte emocional curada, libertada e mudar as próximas gerações, né? Não é que a gente não tenha que ter segurança, que trabalhar, que guardar, mas tudo que Deus fez foi para nós, foi para usufruir. Se Ele já te mostrou a Itália e pôs no seu coração, que é o lugar que você quer conhecer, como ferve no meu, eu tenho certeza absoluta que eu vou conhecer, porque Deus me permitiu. E tem gente que morre com inúmeros sonhos, podendo realizá-los e nunca realizou, por essa questão de avareza, de E ainda não encontrou cura nessa questão. libertação em Deus. Bom dia, meninas. Eu já falo alto. Sobre esse negócio de ofertar, eu acho tão forte, isso mexe muito comigo, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu teve um tempo e às vezes eu ainda tenho isso, da escassez, porque eu não me fecho para a oferta, mas eu tenho um bloqueio sobre valores, por exemplo. Eu tenho uma irmã que eu cuido há muito tempo, então toda vez quando eu vou fazer um supermercado para mim, se eu tenho oportunidade de ir lá na casa dela, eu faço para ela, mas eu pego para mim o que eu quero e pego para ela o que é mais barato. Eu já penso assim, eu já estou dando isso, uma compra de casa, de tudo, de higiene, casa, comida, tudo, tá tudo certo. Mas aí, olha o que aconteceu uma vez. Já estava suprindo ela, né? E eu comecei a orar, Deus, mas eu acho que isso não é certo, mas eu já estou ajudando, né? E aí a gente pensa, financeiro também tá tudo tão caro hoje, né? Você fazer uma compra de supermercado para sua casa e outra para outra, então já tá ótimo. Aí uma vez, eu acho que Deus me pôs numa prova assim muito tremenda. Eu tinha uma irmã, era uma funcionária minha, que eu tenho amor nela até hoje. Deus usou muito ela lá em casa e era muito usada por Deus. E uma vez eu fui fazer do nada, eu estava assim deitada lendo um livro, não era nada de Deus, eu vou fazer compra de supermercado para Maria. Aí eu já vou fazer ali para casa também. Aí eu peguei 2 carrinhos, um para mim e um para ela. Pela primeira vez, tudo que eu punha para mim da mesma marca, eu punha para ela. Eu não quis contabilizar isso. E foi de coração, não foi um peso para mim. Porque antes eu achava que ia ser um peso pegar, né? Em vez de pegar aquele Oeste, em vez de pegar um Downy, por exemplo, para ela. Fiz a compra igual. Peguei, entreguei para ela. E eu lembro que ela andava numa motinha, ela teve que fazer um negócio lá muito grande de uma bagagem para poder levar essas compras para casa dela. Passado um tempo, ela saiu lá de casa, passou mais um outro tempo, ela voltou, tipo, 1 ano depois, ela volta. E um tempo depois ela vira para mim e falou assim: Andressa, eu vou te contar uma coisa para testificar a sua fé. Aquele dia que você fez aquela compra para mim, eu fiquei muito agradecida, porque eu estava precisando. Mas na hora que eu estava saindo da garagem do seu prédio, Deus virou para mim e falou assim: olha para aquela irmã. E olhou para o lado, era uma funcionária do prédio na época. Entrega para ela. Aí ela, não, Deus, Andressa, me deu, né? Falou assim, entrega para ela. Deus só precisa, entrega para ela. Gente, eu repeti lembrar. E, Andressa, eu entreguei para ela porque Deus mandou. E eu fiquei pensando, Deus, obrigada, porque foi a primeira vez que eu comprei algo igual para mim e para outra pessoa, falando de valores rasgadamente. E nem era para ela, era para outra pessoa. E eu fiquei em paz no meu coração. Se eu tivesse aquela escassez dentro de mim, no momento, eu podia estar murmurando, Deus, eu comprei do melhor para minha funcionária, que eu amo pela primeira vez. Eu não fiz essa questão de valores. O que Deus quis falar? Não é sobre o valor, é sobre o quem. É tipo assim, e foi muito mais pura para mim, porque não interessa para quem. Não interessa se é para minha casa, da minha funcionária ou do mendigo. É igual.
nós somos um. E aquilo, quando ela falou, eu chorei. Ela, Andressa, desculpa, eu sei que você queria dar. Maria, não é sobre isso. Aí eu contei para ela a verdade, sabe? Eu confessei a ela. Maria, eu por mim, minha carne, eu vou comprar o mais barato que você, igual você faz, porque eu já estou ajudando mesmo. Então, eu fico pensando, olha quão profundo Deus leva a gente nas ofertas. Você está ofertando mesmo de coração? Pergunta para mim, André, você está ofertando mesmo de coração? É de coração. Então, tudo bem. Então, tem alguma coisa a mais para trabalhar. E não vou longe. Olha só. Enquanto a Luana estava falando, a minha funcionária hoje, ela tá, a filha dela, olha que lindinha, que a filha dela passou em medicina. E o que é o esforço de uma pessoa, né? Sem a ajuda do pai, só da mãe, sem condições, passou em medicina numa faculdade lá muito longe. Então, assim, minha mãe está ajudando, nós estamos ajudando da maneira possível. E eu falei assim, gente, vou aqui comprar um fogão para ela. Do nada, eu até estou pensando, eu estou prestando atenção no que a Luana está falando, mas o que eu vou dar. É na hora que vem assim, Senhor. Gente, o que eu me peguei fazendo? Confessando para vocês, que eu tinha comprado um fogãozinho desse elétrico há pouco tempo lá para casa. Ah, foi tanto? Não, mas eu acho que vai ter um mais barato. Parei aqui. Olha, eu de novo voltando naquela escassez. Por que eu tenho que escolher um mais barato para ela? Eu não posso comprar o mesmo do meu. Né? Então, tá vendo que todo dia Deus tem alguma coisa para trabalhar mais em nós. A gente acha que foi curado lá atrás, mas ainda vem vestígios sobre nós por isso. E eu quero orar por isso. Não estou findando, tá, gente? Eu quero orar tanto por mim mesmo, para todas nós, porque eu acho que isso é muito forte para a gente ser exemplo para as pessoas e para nós Aleluia! mesmos, Foi do né? trono Eu seu quero orar sobre testemunho. isso, porque eu mesmo preciso me libertar dessas escassez que eu ainda tenho, tá? Senhor, meu Deus, eu quero te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, nossas falhas, nossa escassez, o nosso materialismo. Eu quero te pedir perdão, Pai, por tanto que nós pecamos sobre o dinheiro, Pai. Eu quero te pedir perdão, porque a gente se preocupa com amanhã, a gente se preocupa com o financeiro, a gente se preocupa mais com o nosso do que com o outro, Pai. Tira de nós essa limitação, tira de nós aquilo que não provém do Senhor, tira de nós esse de Satanás, Pai. O diabo não tem poder sobre a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Nós entregamos ao Senhor, é do Senhor, nosso dinheiro é do Senhor. Quem provê ao Senhor, o maná do céu, o Senhor prometeu que dará todos os dias. Tira de nós essa ansiedade, esse medo, essa angústia, Pai. Oh, Deus, provê tudo que formos os pés e as mãos, o Senhor prospere. Nos prepare para o novo, Senhor. Tira tudo do lugar e faz tudo novo, Senhor. Pai, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, Pai, para que a gente enxergue o outro, Pai, como o Senhor enxerga a nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nos lava com teu sangue. Nos limpa, Pai, dessa podridão dentro de nós, dentro de mim, Pai, que somos pecadores. Em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Muito forte, muito bom, Andressa. Obrigada. A gente tem tanto tipo de oferta que a gente pode fazer, né? E Paulo aqui, ele fala tanto da oferta financeira, da doação, como você estava dizendo, como ele fala da oferta, da vontade, do amor, né? Aquilo que a gente pode passar para o irmão, que todos nós temos, independente da sua condição financeira, né? Independente da condição financeira. Eu acho tão interessante quando ele fala aqui no versículo 8, ele diz, o que eu estou querendo é que vocês conheçam o entusiasmo que os irmãos da igreja tinham em ajudar. Em outro versículo, ele fala também que ele não só ajudou, mas ele queria ajudar. Então, é disposição. Então, em nós, é lógico que a gente quer ajudar, muitas vezes. Fulano, me ajuda, faz isso, né? A gente faz. Mas o querer é muito importante. O entusiasmo nas nossas vidas é muito importante. Quando ele fala do querer ajudar, porque eu acho que tem pessoas que fazem, mas não fazem com amor. Mais porque uma obrigação. Né? Mas uma obrigação. É uma tarefa, ele tem que fazer, ele precisa fazer e ele é capaz de fazer. Então, quando muitas vezes a pessoa não é tão capaz, mas ele faz, e faz com amor, isso é uma graça muito grande que cada pessoa tem.
Então, eu quero reforçar essa questão do querer, dos vínculos, porque o tempo todo Paulo fala da amizade, do vínculo entre ele e o outro, né? Dele com Tito, com os irmãos da igreja. O último versículo ainda fala do elogiar. O quanto é importante elogiar. Quantas pessoas têm facilidade para criticar, né? Quantas pessoas têm essa facilidade para criticar e não elogiar? Porque é mais fácil criticar. Quando você elogia, você passa por cima do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu orgulho, né? Então, quando você elogia, você tá reconhecendo no outro as qualidades dele. Não é só eu faço bem. Não, a gente, quando elogia, e é necessário elogiar, nós só crescemos naquilo que nós somos elogiados. A crítica não ajuda ninguém, né? Principalmente a crítica destrutiva, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou fazer uma crítica construtiva, mas às vezes de construtivo não tem muita coisa, não. Crítica construtiva, você pega a pessoa, você vai para um lugar, você conversa com ela, e você ajuda essa pessoa, ressalta os pontos positivos e ajuda a pessoa a crescer naquilo que ela não está tão bem. Isso é, assim, uma crítica construtiva, né? Mas o elogio te ajuda a melhorar aquilo que você faz. Às vezes a pessoa tem uma facilidade para fazer uma maquiagem, a outra já para ser advogada, como você falou, o outro na medicina, o outro na psicologia, daí assim vai. Mas os elogios levam a pessoa a crescer. Então, eu quero fortalecer esse uso. Quanto é importante o vínculo entre as pessoas, a amizade entre as pessoas, né? E a facilidade em ajudar essa pessoa a crescer. Paulo diz assim também, Deus não pede aquilo que você não tem, e não pede mesmo. Deus pede aquilo que Ele já nos deu, Ele sabe que você tem a capacidade de fazer. Então, quando você Deus te deu uma habilidade, e você guarda como tesouro lá escondido, as moedas escondidas, não há crescimento. Mas aquilo que Deus nos deu, ainda que pouco, como a igreja da Macedônia, as pessoas não eram ricas, elas eram pobres, como diz a Bíblia. Mas eles deram com amor, eles deram com vontade, eles deram querendo ajudar. Isso faz diferença nos nossos vidas. Então, que o Senhor nos habilite, né? Nos dê a capacidade, a sabedoria e a possibilidade de nós podermos entregar para o outro aquilo que ele necessita e que nós temos. Amém. Aquilo que nós temos. Gente, vamos lembrar disso que ela está falando, de enaltecer até mesmo os nossos maridos. A gente, como é que fala a palavra que a senhora falou? Não só do outro, do lado, mas às vezes a gente esquece de vangloriar mesmo nossos maridos, porque às vezes eles precisam de validação, né? Então, às vezes a gente acha assim, porque o homem ele já, né, tem aquela autoestima, assim, vamos falar, mas a gente precisa enaltecer nossos maridos para que eles se sintam validados por nós. E até para nós nos reconhecermos, né? Os filhos, gente, quantas vezes você fala alguma coisa que poderia, em vez de ajudar essas crianças a crescerem, você desvalida, né? Eu me lembro de uma palavra uma vez que minha mãe me disse. Minha mãe era uma pessoa espetacular, mas ela me disse uma vez assim, que menina preguiçosa. O que ela queria? Que eu cuidasse da minha irmã menor. Mas eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos. Uma criança de 5 anos não tem preguiça, gente. Ela não sabe fazer. Isso ficou por muitos anos. Né? Obrigada, porque eu tenho uma de 6 e fico mandando ela cuidar da de 1. Uma coisinha, pegar uma coisa que caiu no chão e dar para ela, tudo bem. Mas de carregar, de cuidar, de ter Não é a responsabilidade, responsabilidade.
Eu entendo que minha mãe tinha 5 filhos, tinha que cuidar de todos, precisava de ajuda? Sim, precisava. Mas eu, com 5 anos, não tinha condição para isso. Então, é isso que eu acho que é importante. Você avaliar onde você está, entregar os elogios que você pode entregar, né? A graça, a bênção que você pode entregar para o outro. É o que nos faz crescer também. Amém. Amém. Vou pegar esse gancho Aleluia. aqui da Eliane, gente, só para complementar. Ontem eu estava assistindo um podcast lá do Bruno, do Brunet, do Thiago Brunet, e aí falou justamente sobre isso. Ele estava entrevistando, eu não me recordo bem agora quem que é a pessoa, o nome da pessoa, mas ele falou o seguinte: a gente tem que ensinar nossos filhos, que é o exemplo que a Sara deu, que a gente veio de uma geração que tem que fazer e ter. Fazer, 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 para ter a garantia. E o quanto a gente se esquece de ensinar o ser, que isso que a Eliane está falando aqui, é o transbordar daquilo que você está cheio para o outro. Nem sempre é o recurso financeiro que resolve. Normalmente não é. A Andressa acabou de dar um exemplo. Ela achou que fosse resolver o mês da funcionária dela comprando uma compra. Que Deus falou para ela dar, só que a funcionária dela desapegou, ou seja, nem usufruiu daquilo. Não é sobre recurso financeiro. Nem importante ele é, mas é sobre o que a gente tem em nós, para a gente poder transbordar, e lá está falando no versículo 8, 7, 2 Coríntios 8, 7, do transbordar. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão do ser. Todas as vezes que a gente pensar em contribuir, o que eu tenho de bom em mim que eu possa ajudar o outro, né? Então, esse transbordar em nós, a gente tem que ensinar as novas gerações agora que não é sobre ter e fazer, é sobre ser. Quem você é, isso é importante, né? E elogiar e ressaltar as qualidades, ao invés de só ficar criticando. O doutor Augusto Cury fala muito sobre isso. O grande mal hoje é as pessoas ficarem apontando o dedo. É o julgamento, é a crítica, é que você tem que ser bom, que você tem que fazer assim, assado. Então, isso ainda se arrasta, sabe? A nossa geração ainda não aprendeu, porque eu erro muito com o Gabriel. Eu erro muito, porque eu acho que ele tem que fazer a tarefa, acho que ele tem que fazer o inglês, ele tem que fazer a natação, ele tem que fazer, e ele tem que ter recurso, tem que ter a poupança dele. Eu estou ensinando educação financeira, gente, e quem ele é? O que ele tem guardado no coração dele? Então, aquilo me tocou tanto, tanto, que eu chamei o pai dele ontem à noite para a gente ter uma conversa para alinhar. E hoje o Espírito é um só, né? A gente vem com uma palavra de exortação dessa. Não, o contribuir aqui, a generosidade não tem a ver com recursos financeiros. Pouco se falou de recurso financeiro nessa palavra de hoje. Falou exatamente o que a Eliane está falando. É um ser, é o transbordar o que está dentro de nós. Eu já vi. E aí a gente pode ressaltar isso nas pessoas, né? Não só nos nossos filhos, mas em todo mundo que a gente convive. Ao invés de, o que você está fazendo para mudar a situação? O que você está sendo? O que você está entregando nesse momento para mudar a situação? Né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Alguém aí do online quer falar? A Pripri vai falar. Eu quero. Bom dia, Pode falar. irmãs, a paz do Bom Senhor. dia. Eu vou pegar um gancho em algumas palavrinhas que foram ditas aqui, por exemplo, generosidade, mandamento e amor. Porque nós começamos esse capítulo falando de Macedônia, e fala da generosidade da igreja de Macedônia, que estava passando por problemas militares, políticos, estava empobrecida e precisava de ajuda. E realmente a Paulinha falou aqui que pouco falamos sobre a generosidade, a oferta financeira. Mas eu quero trazer a consciência aqui que esse capítulo está falando disto,
é de oferta financeira, irmãs. No capítulo 4, no versículo 4, quando diz que pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. O que quer dizer esse serviço? Paulo estava coletando oferta, era dinheiro mesmo. E aqui na minha Bíblia, conforme Jim Swagger, ele está dizendo, na versão dele, que se fazia para com os santos. Quem era com os santos empobrecidos? Era a comunidade, eram os irmãos da igreja que estava, aquela igreja da Macedônia que passava por dificuldades, passava por pobreza, ela ofertou com generosidade ao pedido de Paulo, que queria ajudar os demais irmãos em pobreza. E aí faz um confronto com Corinto, porque Corinto tinha poder, tinha dinheiro, já tinha sido muito alimentada espiritualmente por Paulo. Quantas vezes Paulo pregou ali e nada recebeu por isso? Porque Paulo vivia com a generosidade dele. Ele ofertava o seu trabalho, o seu conhecimento, e era um homem intelectual, era um homem genuinamente convertido, e muitas das vezes, como Macedônia ofertou, Paulo quis rejeitar a sua oferta, sabendo das dificuldades que aquela igreja do norte da Grécia enfrentava. E eles insistiram, nós já recebemos muito e nós queremos que você pegue a nossa oferta. Ao contrário de Corinto, que estava titubeando em ofertar ou não. Só que depois eles entendem, eles quebrantam o seu coração e Tito volta lá para receber, porque nós também não, depois de ministrar da palavra, nós não podemos emborrecer, nós não podemos entristecer e falar, não, agora também rejeitar, entrar em dificuldade, eu não quero mais. Não, eles pegaram, o Tito foi para pegar a oferta. Mas olha aqui uma coisa importante, amor, irmãos. Não digo isto como mandamento, está lá no versículo 8. Nós temos que entender isso e fazemos voluntariamente. Para Deus, se nós fizermos com espírito de obrigação, de que eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser castigada, porque a bênção de Deus não vai chegar em mim. Está escrito aqui, não digo isto como mandamento, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Irmãs, nós temos que entender, e mais embaixo vem falar no versículo 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Está falando para nós, para cada uma de nós. A maior oferta, a melhor oferta, a principal oferta, ela já foi feita. Jesus Cristo deixou o reino celestial. Ele faz parte da Trindade, ele é o próprio Deus. Se fez homem, morreu numa cruz, verteu ali o seu sangue, que este sangue cobre os meus e os seus pecados. Tem generosidade maior, tem graça maior, tem oferta melhor. Então, esse capítulo, hoje, o capítulo 8, está falando da graça de dar, está mostrando as dificuldades que Jerusalém, que Corinto sofria. Jerusalém entrava com oferta espiritual. E justamente para Corinto. E ali se levantavam ofertas para ajudar aquele povo. Mas haviam pessoas, uma grande maioria, que já tinha recebido tanto, que já tinham até se convertido, mas o coração continuava duro, preso, querendo acumular muitos tesouros, onde? Como nós fazemos hoje, aqui na terra. E Jesus nos convida nesta manhã para nós olharmos para o reino e desejarmos ajuntar tesouros no céu.
Amém. E não está falando para mim abrir mão de tudo que eu tenho para que a minha vizinha que está com dificuldade tenha tudo que eu tenho. Não, é suprir a necessidade dela na qualidade de vida dela. Mas eu sempre vou ter algo para ofertar. Irmãs, não existe ninguém que tenha tanto que não precise nada e nem alguém que não tenha nada que não possa ofertar. É verdade. Nós temos tanto exemplo na Bíblia da última farinha, do último azeite, do último tudo, do último grão. E nós temos que nos apegar nesses exemplos. E às vezes hoje eu sou muito questionada comigo mesma para pensar, ai, mas é tanto fake. Gente, o meu marido não pode nem descobrir o que eu ando fazendo, porque eu me entristeço demais, eu sofro muito quando eu vejo as crianças cheias de feridas, e toda hora chega um vídeo. É criança morrendo, é gente passando dificuldade, é o câncer que não está sendo assistido, e a gente vai dar 50, e dá 100, dá 200, e quando você vê, você já está quase no vermelho. Às vezes até em 3 já no vermelho. E aí, de repente, cai a ficha. Gente, mas o meu filho já falou que tudo é fake, que para com isso, porque a inteligência artificial agora usa até os grandes economistas, grandes artistas para pedirem, mas é tudo fake. E aí eu fui falar com Deus. Preocupa não. Quando eu determinar que se dê, oferte, entrega. Entrega, porque aí é problema de quem está errando comigo. Não é eu que estou ofertando com Deus. E aí Deus vai trazendo discernimento, e a gente sente paz, e a gente sente alegria, a gente fica feliz, porque na verdade é tudo de Deus, nada é nosso. Então, nós precisamos mesmo orar e ter o discernimento do Espírito. Porque, finalizando aqui, eu quero dizer, alguém falou, o que temos de bom em nós vamos ofertar, vamos procurar o que nós temos. Será que nós temos algo de bom? Porque se a palavra diz que o coração é enganoso, gente, é muito complicado. Na mesma hora que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou a mais traída, eu sou a mais perigosa, eu sou a mais. Por quê? Porque às vezes nós damos brecha para que a carne fale mais alto. Então, é muito bonito isso que falou, e eu acho que tem que ir por aí mesmo. Eu só quero complementar isso aí. Procurar o que nós temos de bom em nós mesmos. E o que nós temos de bom e verdadeiro para ofertar ao Evangelho. Que nós venhamos ter essa consciência de dar espaço ao Espírito Santo para continuar habitando em nós e buscar nele o discernimento do que falar, a hora de ofertar, como ofertar, porque só o Evangelho vai transformar a vida das pessoas. Às vezes nem o meu exemplo de vida, nem as minhas palavras cheias de eloquência, nada disso vai servir, mas o Evangelho vai fazer a diferença. Porque se Jesus deu a vida dele naquela cruz para me dar a salvação, olha que generosidade, meu Deus. Eu tenho a garantia da morada eterna, a salvação da minha alma. Então é ele que eu tenho que ofertar. É o evangelho de Jesus Cristo. E isso aí nós não podemos poupar. Se eu não tenho dinheiro para ofertar, se eu não tenho a cesta básica hoje, eu tenho o evangelho. Esse ele nunca vai me faltar. Fale de Jesus, fale da salvação, fale do amor incondicional do nosso Pai. Essa é a nossa melhor e maior oferta. É a minha contribuição hoje, minhas amadas. Beijo no coração de vocês, lindas. Amém. Eu queria só testemunhar, né, o que tudo foi falado aqui, em a questão de, né, da gente contribuir, a gente ajudar, a gente está sempre ajudando, né, igual falou um aqui, às vezes, e a gente acha que toda essa ajuda é financeira. Então, tem pouco tempo atrás que eu encontrei uma senhorinha na rua, ela vende pão de prato com o netinho dela, e ali Deus me tocou no coração de ajudar essa senhora, mas de falar para ela que eu iria ajudar ela todo mês. Mas na minha mente, só o financeiro, como a gente está acostumado. E o Pix dela é o celular dela. Então, numa dessas, um dia eu mandei a mensagem, né? Peguei, falei, nossa, tirei foto ali do Pix,
E a mensagem, aí eu mandei uma mensagem para ela para ver se, né, se era a mesma, não, para poder já no outro mês já dar aquela ajuda. E na minha cabeça eu ia ajudar financeiramente e tudo. Aí eu ajudei um dia, no outro dia eu recebi uma mensagem dela. E ali começou todo dia uma mensagem, né? E eu comecei a ver que a mensagem não era pedindo dinheiro, era sabendo como que eu estava, falando o que que ela tinha feito no dia. E assim começou, e Deus colocou, me fez entender que o que aquela mulher mais precisa, além do financeiro, que ela precisa mesmo, ela precisa de uma amiga para conversar, para falar o dia dela, onde é que ela foi, que ela vendeu, que ela deixou o neto. E hoje, se eu olhar meu celular, todos os dias a gente troca mensagem. Então, assim, hoje, né, eu já estou, ela é analfabeta, então eu falei para ela, eu quero ir aí na sua casa. Ela falou, não consigo, porque tudo é só no áudio, né, porque ela não consegue nem ler, nem escrever. E ela falou, vou tirar foto a hora que chegar aqui a conta de luz, para você ver o endereço para vir. E o netinho dela fala, tia, vem aqui, tia. E então, assim, Deus ministrou muito com essa situação, né, no meu coração, que isso, às vezes a gente acha que as pessoas, mesmo as mais carentes, estão precisando só de recurso financeiro. E muitas vezes o que elas mais estão precisando é de um abraço, é de alguém para ouvir, para poder acolher, para poder falar. Então, assim, e nisso Deus tem trabalhado muito nessa relação, e ela tem me fortalecido muito em fé, que ela é uma senhora de fé. Ela me conta, olha, hoje eu saí, sabe, eu não tinha nada para fazer, mas olha, eu fui na feira, um me deu isso, e, sabe, assim, tanto que Deus provê dia a dia na vida dela. E ela tem me fortalecido muito. Então, assim, ela tem me ajudado muito mais do que eu tenho ajudado ela. Meninas, a minha cunhada pediu uma oração para a prima dela, que ela descobriu que hoje que está com câncer no reto, e ela pediu para a gente orar, tá? Por essa pessoa. A prima dela chama Roberta. Quem quiser orar, Glaucia tá aí? A Dani, quem pode orar por nós? Eu oro. Espera só um pouquinho, deixa eu sentar. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, lindinha. Oi, Juni. Deixa eu te falar, como é que chama a sua cunhada? Roberta. Prima dela. Não, é a Roberta, né? Isso. Ah, é prima. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Jesus, Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, por esse frio que é tão bom a gente sentir também, como sentir o calor, como sentir o frio, Senhor. Muito obrigado pelo respirar, pelo verde que está lá fora, pelo azul do céu, por tudo, Senhor. Muito obrigada pelo levantar, pelo caminhar. Senhor, muito obrigada por essas mulheres, as que estão aqui e as que não estão, as que vão ser alcançadas, Senhor. Que palavra, Senhor. Que palavra que o Senhor nos deu hoje. Que sacode. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. E desde já agora, Senhor, eu quero clamar pela vida da Roberta. Pela vida da Roberta e por todos que a rodeiam, Senhor, pelos familiares. Que lhe dê força, lhe dê intrepidez para passar esse tempo, Senhor. Porque tudo que está debaixo dos céus é sua permissão. Que ela possa ter sabedoria e discernimento para te escutar, Senhor, neste momento. Que isto que veio para ela, Senhor, que seja um ensinamento,
o ensinamento para ela, em primeiro lugar, e para os que a rodeiam, Senhor. Peço fortaleza, peço força, Senhor, como o Senhor me deu, e eu sei que o Senhor vai dar para ela também. Em nome de Jesus, abre os caminhos, coloque anjos no caminho dela, anjos enfermeiros, anjos médicos, que abra os caminhos, que abra os exames, que os exames só sejam agora, daqui para frente, só melhorando, melhorando. Se ela entrar em tratamento, ela vai fazer, vai enfrentar junto com o Senhor. Eu sei que o Senhor não larga, e que ela também não vai largar, que com certeza nós vamos buscar ela para ficar junto da gente, né, Andressa? Porque nesse momento ela precisa de pessoas orando e pedindo e clamando e dando força para ela não desistir. Em nome de Jesus, também clamo pela cura, Senhor, pela cura, pela restauração das células, Senhor, de todas as células agora. Clamo pelo sangue limpo. Quando ela for tomar um remédio, Senhor, que venha a transfusão do sangue de Jesus no corpo dela, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração dela, só o Senhor conhece. Eu lhe peço, Senhor. Lhe peço cura, Senhor, e restauração na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Que seja feita a sua vontade na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por essa palavra, Senhor, e peço proteção e guarda na casa de cada uma que está aqui e das que não estão. Proteção para o Enzo, que estão em viagens, para a pastor e o pastor que estão em viagem, Senhor, para a Silvinha, em nome de Jesus, para todos que estão lá nessa viagem, Senhor. Não só para eles, mas para todos, Senhor. E para nós também que estamos aqui, que hoje seja um dia abençoado, como é. Sempre tem bênçãos. O Senhor já nos abençoou, mas que a bondade e a misericórdia estejam na frente,